Olá pessoal, muito bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você me assiste. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI, e hoje eu vou tagarelar sobre a Positivo. Disclaimer já de início de vídeo, tenho posição no ativo. É um momento bem interessante para a gente falar um pouquinho sobre a empresa, sobre esse resultado que foi o melhor dos últimos 10 anos, pelo menos no lucro líquido. Falar sobre pontos fortes, pontos fracos, defeitos, virtudes, por que não? Dar uma cornetadinha nos fundamentos e terminar com a análise gráfica para 2021, tá certo? Direto aqui da área fitness, dos exercícios físicos aqui de regata e tudo. Vamos lá, falar um pouquinho, dar o start no dia para falar sobre a Positivo. Se lhe interessa saber sobre essa small cap fora do radar, talvez ainda fora do radar Posi 3, fique até o final. Muito bem, começamos com o próprio release divulgado pela empresa. Foi tudo bacana, né? Tanto a reunião, o webcast, quanto o release vieram em linha. Eu aqui dou o braço a torcer, tá? Talvez melhor em 2021 se a empresa começar a reportar crescimento, tá? Ela tem ali a seu favor tecnologia, algumas empresas que cobrem a Positivo, certo? E começa a crescer e dar lucro. Então ela deve entrar no radar em algum momento se ela performar tão bem quanto foi o quarto tri em 2021. Beleza, eu dou o braço a torcer, falei para vocês no começo aqui, porque o RI da Positivo é um grandíssimo pé no saco, né? Nunca atende na hora, e-mails que não são respondidos, mas o release veio muito bem explicadinho, lógico, puxa sardinha, e o webcast foi, vamos dizer assim, ok, tá? Acima da média, quando a sua expectativa não é muito grande, tá? E ela é cumprida, nós temos uma realidade feliz, certo? Então essa é a realidade da Positivo. Pessoal, aqui eu não vou falar sobre os principais produtos e quais nichos ali, aonde que a Positivo cresceu, eu vou dar a palavra para o próprio RI da companhia, que colocou aqui: aceleração na adoção de tecnologia amplia o mercado da Positivo, certo? E permite registrar o maior crescimento e rentabilidade dos últimos 10 anos. Isso chama atenção. Então vamos lá, receita consolidada do quarto tri, tá? Atinge 887 milhões, quase bilionária, um crescimento de 59% em relação ao ano anterior, tá? Então sim, é muito interessante, tá? EBITDA ajustado, sempre que tem ajustado, vale a pena entrar lá, tá? No balanço da companhia, na DRE da companhia, no fluxo de caixa da companhia, para ver ali se tem não recorrentes, tá certo? De 95 milhões no quarto tri, 142% de aumento de melhora de desempenho, tá, do EBITDA ajustado em relação ao quarto tri de 2019. Então, uma empresa que nós podemos colocar aí que foi imune, certo? Lógico, não quero aqui trazer nenhum tipo de comparação com a situação caótica atual, pessoal, mas a empresa, em termos de resultado, foi imune a 2020, tá? Com margem de 8%, uma varejista, tá? Com margem ali que chega a 2 dígitos, isso chama muito atenção. A gente vai ver os resultados consolidados. A Positivo deu um salto positivo, tá? Literalmente. Lucro líquido de 196 milhões, é o maior nos últimos 10 anos. Só que a empolgação é bem grande, tá? Porque a empresa estava ali fora do radar, um RI que não é muito bacana, ou pelo menos estava não sendo tão bacana assim. Vamos ver agora com uma possível maior cobertura, depois de chamar a atenção com o resultado desse, tá? Avenidas de crescimento, então servidores, aqueles gigantescos servidores que a gente às vezes assiste em filme de hacker, quem assistiu Billions aí, quando o filho do fera lá da X-Capital tá montando lá uma super mineração de Bitcoin, aquele porão cheio de servidor, de computadores físicos ali, tá? Positivo está investindo muito nisso, tá? O pequeno varejo foi beneficiado, vamos dizer assim, por 2020. Também tem a sua tecnologia educacional muito conectada com o serviço público, esse IoT, soluções de pagamento e RaaS, certo? Quem manja dessas nomenclaturas, por favor, deixe nos comentários. Bom, esses foram as avenidas de crescimento, mas principalmente a empresa começa a entrar também na parte de e-commerce, varejo. Isso chama a atenção do mercado de 2020 para cá, sem dúvida nenhuma. Tudo que é tech, tudo que é digital, tá? Com bom feedback, pelo menos de entrega e de serviço, já ganha bastante, né? Omnichannel sempre está na boca do povo, tá na boca da Faria Lima principalmente. Quanto mais as empresas se aproximam de marketplaces, de distribuição garantida, de qualidade,
ganha muito market share, ganha muita atenção da Faria Lima, sem dúvida nenhuma. Companhia Brasileira de Tecnologia reforça a liquidez e estrutura de capital por meio de emissões de ações no valor de 354 milhões no primeiro tri de 2020, ali precificado por volta, acho que 6,55. Eu preciso até voltar aqui ao tempo para relembrar qual foi o valor exato desse follow-on. Tá certo? Então ela está capitalizada, tá? Sem dúvida nenhuma, junto com follow-on tem as debentures também, tá? Um de 300 milhões e a outra de 354 milhões. Duas maneiras de captar dívida e gerar caixa para ela. Então tem que ter essa noção de que sim, ela para crescer, para ter esse resultado ou os próximos que virão, ela recorreu ao mercado para se capitalizar. Não foi o seu fluxo de caixa operacional que gerou a grana para ela investir. Então esse vai ser um dos pontos negativos que eu vou trazer para vocês, tá? Negativos, né? Que não são tão positivos assim. Então crescimentos em venda e ali tá, transformação digital. A última coisa que eu vou falar do release, pessoal, e depois eu deixo talvez na descrição o link para vocês acessarem esse release, tá? As vendas por meio dos canais online próprios, importante, e de terceiros, marketplace, Magalu da vida, 47 cresceu, né? Atingiram 47% da receita da empresa no segmento consumer no quarto tri de 2020, representando 208% em relação ao quarto tri de 2019. Então, terceiros, marketplaces e o próprio canal digital crescendo bastante em 2020. Lógico que a conjuntura de 2020 facilitou bastante as pessoas visitarem sites e fazerem compras. Pessoal, o release vai puxando bastante a sardinha, vai falando um pouco de aspecto tributário, revisão estratégica consolidada da Positivo. Então, durante o quarto tri, a Positivo acelerou a revisão do seu portfólio de produtos e serviços com o objetivo de transformar. Aqui vai muito, tá? Um pouquinho da estratégia futura da empresa, que está, vamos dizer assim, colocada ali quase que 110.000% no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, apresenta grande oportunidade na atuação, tá? Em novas áreas como IoT, RaaS, servidores, que eu falei para vocês, soluções de pagamento e tecnologia educacional, que ela gosta bastante, tá certo? A Positivo começou dentro de uma universidade, certo? Pessoal lá de Curitiba. Então tá aqui, né? Tem o release vai falando cada vez mais assuntos relacionados, tá certo? A demonstração de resultados, aos seus fundamentos. Então, para quem tiver um tempinho, tá? Vou deixar na descrição esse link para vocês. Pessoal, como que fechou para o vídeo não ficar longo, né? Então, o que eu tenho de destaque? Lucro líquido, margem líquida. Então, a margem líquida, não o EBITDA ajustado, pessoal, ficou de 9%, quase 2 dígitos. Isso é estupendo, tá? Para uma varejista. Então, quem sabe ela deixa de ser ali aquela vendedora de hardware e começa a vender software, servidores. Isso, serviços e software tem margem maior. Isso cresce o olho de todo mundo, tá? Um ROI estratosférico e o turnaround ali de 2018 para 2019 concretizado em 2020, tá? Não está alavancada, mas sempre bom. Recorreu ao mercado para se capitalizar. Isso, o vermelhinho ali é fluxo de caixa operacional, que é a parte negativa, não está rolando. Então, dentro das suas operações, ela não consegue pagar os seus investimentos, tem que recorrer à capitalização no mercado. Tá? Então são os dois pontos de fluxo de caixa aí livre e o fluxo de caixa operacional que não ainda dão suporte total 100% à companhia. Ela precisa recorrer ao mercado ou precisa recorrer a terceiros, empréstimos, por exemplo, para se capitalizar. O fluxo de caixa ainda não é suficiente para cobrir o CAPEX. O resultado começou lá em 2015 uma guinada para cima, ainda com turbulências, e 2017 mais uma nova guinada, essa já sobrevivendo, vamos dizer assim, aos superávites. Tá? Então, 2017 para cá marca um crescimento e 2020 coroado aí no quarto tri. Então, esse é o resultado líquido do seu lucro. Tá? Nos últimos 10 anos, a gente percebeu sim que esse lucro atual de 50 milhões é o maior da última década. Tá? Governança, novo mercado, 100% de tag, 55% de free float, tá? Então tá show de bola ali para quem procura governança, tá? Os longo prazos aí, os holders aqui do canal. Liquidez, pessoal, a média dela é 4 mil negócios, não se deixe levar aí por dia do resultado, que foi ontem, 14 mil negócios. Então a liquidez dela é boa, 4 mil negócios por dia, tá ok, tá? Para você trader, para você investidor, é uma liquidez bacana, tá? Perdão. Composição acionária, que é a parte negativa também, assim como o fluxo de caixa, tá? Que não é suficiente ainda para cobrir todos os seus investimentos. Nós temos nenhum
ou não temos, no caso, fundos na positivo. Então é sardinhada bruta que está por lá. É casa de research que cobre, mas nenhum grande fundo está por lá com uma composição acima de 5%. Então aqui entra uma ponte negativa. O que a empresa precisa é até uma crise de imagem, creio eu, talvez aí de estrutura de capital, de imagem, que ela tem perante os grandes fundos da Faria Lima. Ninguém está lá. Tá? Nem gringo e nem brasileiro. A gente pode perceber que é tudo pessoa física. Tá certo? Essa é a estrutura de capital hoje da composição acionária, da positivo. Margem EBITDA, pessoal, aqui tirando um pouco da euforia do quarto tri e de 2020, vamos colocar ali que é uma margem que também vem se recuperando aí de 2017 para cá, tá? Então marca uma margem aí, EBITDA acima de 3%, tá? Desde então, 2020 e 2021 fechando aí entre 5% e 7%, tá? Dívida, ela tem um patrimônio muito maior do que a dívida líquida, então a dívida líquida tá ali tranquila e ela tem uma das maneiras de gerar novas dívidas se capitalizando no mercado. Debenture e follow-on foram as duas últimas maneiras de capitalização, tá? O seu histórico de dívida líquida sobre EBITDA não é muito alavancado, a não ser 2015, ele foi um período muito complexo. 2016 para cá, pessoal, tem ali uma alavancagem consistente entre 2 e 3. 3 vezes, que tem um range ali no limite 3 vezes do EBITDA. Tá? Então a gente vai colocar, vou passar para vocês que 2020, tá? Com o follow-on debentures, a alavancagem dela está em 2,84 vezes, certo? Fluxo de caixa, como eu falei, não é um fluxo, não é a parte positiva dela. Imagine que o que ela produz hoje não paga o quanto ela quer crescer, não paga as novas tecnologias que ela quer pesquisar, certo? Não paga pesquisa e novos investimentos, expansão. Então ela precisa recorrer ao mercado, por isso que talvez o preço das ações sempre dê um salto, pare, porque ela, por de resultado em resultado, não vem mostrando um fluxo de caixa operacional exuberante. Tá? Então, esse talvez seja o ponto que a gente tem que cornetar, tá certo? Positivo. Será que ela é de fato viável por conta ou sempre precisa estar se capitalizando ali de alguma maneira, tá? Emitindo dívida de alguma maneira para conseguir crescer de maneira rápida? O mercado está pagando crescimento, não está pagando hoje valor, né? Positivo, preço sobre valor patrimonial está barata hoje? Sim, pessoal. Se a gente pegar o preço sobre o valor patrimonial e excluir do contexto positivo, 81%. Então há um desconto de 19% nas ações hoje da Positivo 2021. Negocia abaixo do seu valor patrimonial. Porém, no seu histórico, se a gente pegar ali 2014, 2015, negociou a 26%, 28%. A média de preço sobre o valor patrimonial dos últimos 10 anos, contexto positivo, 0,64%, ou seja, 64%. Então, dentro do contexto da Positivo não está barata. A média dela seria ali 64%. Tem como cair ainda. Só para vocês terem uma noção que realmente o mercado não pagou nunca a Positivo da maneira, vamos dizer assim, que ela merece. Né? Para construir uma Positivo hoje está 19% mais barato. Tá? Ainda. E já esteve quase 80%, 70% mais barato. Tá? Então, só para vocês terem uma noção do contexto positivo. Tá? EV sobre EBITDA, eu não coloquei o PL, porque o PL vai para negativo e positivo, porque ela foi deficitária na última década em diversos anos. Então, coloquei o EV sobre EBITDA, que aí a gente tem um pouquinho melhor, mensurar um pouquinho melhor, e esse sim está na média. Então, pelo EV, tá? A média é 10,56, hoje a gente está negociando a 9,71. Então, pelo EV, sobre EBITDA tem ali o Enterprise Value sobre o fluxo de caixa operacional, sua geração de caixa ali, né? Potencial, está descontada, certo? Tem um desconto ali pequeno, mas tem, certo? Aqui, pessoal, um pouquinho de... eu coloquei esse gráfico de linha, nunca, ou pelo menos raramente eu coloco gráfico de linha, mas para quem me acompanha aqui e não é fã de análise gráfica, não tem problema, o canal tenta trazer cada vez mais e pelo menos o mínimo de fundamentos, mas nesse caso aqui é puro análise técnica. O que eu quero trazer para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais uma vez, pode ser, não está ruim. Então esse gráfico de linha, pessoal, vai de 2012 a 2020. E o que eu quero passar para vocês, tá, é basicamente um conceito bem legal e aplicável para você. Às vezes você nem precisa mais visitar o canal do Clube de Dividendos aqui, certo? Aprendendo isso. Que é o conceito de bipolaridade, que eu sempre venho falando para vocês. Então, a faixa de preço que em um momento foi resistência, ali foi topo, chegou a 5, o mercado foi lá e vendeu, não passou de 5, fez um topo. Tá? Se rompida, vira suporte. Tá? Ao invés de resistência, vira suporte. E vice-versa. O que era suporte, se rompido, vira resistência. E nesse gráfico eu quis ilustrar para vocês, com as cores vermelha e verde, esse tipo de comportamento.
Então vejam, vamos começar pelo primeiro, depois a gente vai desenhar juntos aqui, ó. Aqui foi topo, ou seja, o mercado subiu, chegou nessa faixa vermelha, opa, vendeu. Então aqui formou um topo para o futuro. Nesse momento, esse topo foi rompido, tá? E chegamos aqui a um novo patamar de preço, mais caro, um novo topo. Só que, se nós traçarmos uma linha bem horizontal aqui, ó, o que aconteceu? O topo que foi rompido virou suporte. Tá? Então o vermelho, aqui no primeiro momento, o vermelho virou verde. Tá? Vermelho sendo vendedor, topo, verde sendo comprador, suporte. Tá? E aí o próximo topo a ser vencido é esse vermelho. Foi rompido em 2019, veio a crise de 2020, tá? Fizemos suporte no mesmo verde, que uma vez foi vermelho. Tá? E agora o suporte está nesse vermelho aqui. Ó. Tá? Se nós traçarmos uma linha horizontal, uma setinha aqui, ó. O que era resistência no passado está sendo suporte atualmente, no ponto atual. E aí eu já desenho para vocês quais são os próximos pontos bipolares aqui. Vamos desenhar junto. Só de bater o olho, ó, temos um aqui. Ó. E adivinha? Continua sendo resistência. Tá? Qual que será o próximo ponto depois? Aqui. Aqui. Tá? E a gente pode brincar de fazer esses pontos para o futuro próximo sem problema nenhum, desde que a gente tenha cotação histórica. Então, se você me perguntar, pessoal, aonde que está o próximo problema da Positivo? Sem dúvida nenhuma, está aqui na faixa dos 5,70 a R$6. Depois, o mesmo, se rompido, será suporte. Vai ficar verde. Então, a parte bonita seria que a gente conseguisse transformar isso aqui em verdão, tá? Em parmeira. Tá certo? Então, um pouquinho de exercício de análise gráfica talvez ajude vocês aí, quem gosta, quem simpatiza. Tá? Vamos para o gráfico agora, pessoal. Muito bem. E no gráfico eu consigo também desenhar, se vocês preferem candle do que linhas, tá certo? Não tem problema. Então tá aqui, ó. O que era suporte, quando rompido, virou resistência. Tá? Então é uma resistência aqui, 16,61. Tá? O que era suporte, quando rompido, virou resistência. Certo? O que era suporte continua sendo suporte em 2020, foi 2020, e aqui o que era resistência, quando rompido, está sendo suporte. Tá? Então o que era vermelho, vamos dar as cores aqui, ó. Continua sendo vermelho em 2017, foi vermelho em 2008, 2011, 2017, tá? E quando rompido em 2019, tá? Ficou verde, agora em 2020. Então demorou aqui uma década para ficar verde, mas agora é verde. Ou seja, essa região dos 4,50, 4,16 que eu tenho ali, é compradora. Não há vendas ali mais, foi vencida. Certo? Assim como essa região aqui também, que era vermelha, para quem é mais curto prazo, né? Quando vencida, virou verde. E virou verde de novo. Tá? Então aqui está verde. Já não é mais vermelho. Os comprados conseguiram vencer, então mostrando uma boa performance ali e agora com fundamento. Então tracei essa linha vertical para vocês, 2011 para cá. Essa seta amarela para cá, ou seja, de 2011 para cá, o melhor resultado está aqui. Está no quarto tri. O melhor fundamento da companhia está no quarto tri. Então vamos dizer que em 2011 estavam precificando, ou seja, estavam precificando aqui, ó, nessa faixa de preço, um fundamento inferior ao atual. Então ela está entregando mais valor a 4,16 do que entregou a R$16 em 2011. Então vale aqui um insight de assimetria por preço. Por que não? Vamos lá trazer teorias da conspiração aqui. Mas só para trazer que em 2011 o mercado precificou não 16, corrigindo, estava precificando ali a 8,70. Tá? Aqui é janeiro de 2011. Vamos colocar ali dezembro. Aqui, ó. Esse foi o período, então, de 2011. Deixa eu traçar aqui um quadrado. Esse aqui, ó. Marcou aí um topo em 8 e R$10 aproximadamente. Tá? E um fundo aqui
em 4,37. Tá? Então ela tem, na minha opinião, até os R$8 mínimo, certo? R$8,18 ali foi o fechamento de janeiro de 2011, tá? Como um bom upside. E com esse contexto, pessoal, eu trago para vocês, agora já não precisa ter tantas essas coisas no gráfico, tá? O que eu estudo na Positivo. De novo, eu tenho posição, então posso estar falando como emocional aqui, tá? Mas vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Dizendo, pessoal, o meu planejamento, tá? Para a Positivo é o quê? Primeiro problema para os vendedores, tá aqui. Tá? Segundo semestre de 2020. 5,59, 5,65, 6,27. Está muito próximo do preço atual, tá negociada hoje a 5,47. Tá? A realidade otimista para 2021, 8,69. Não acredito que em 2021 ela vai ter potencial para chegar a 16,61. Se os releases começarem a vir melhor do que 2020, ou pelo menos mantendo boa margem, mantendo crescimento, aí sim eu começo a projetar aqui. Mas para chegar aqui, na minha opinião, vai ter que ter várias coisas. Quais? Interesse de grandes fundos, composição acionária diferente, mais transparência lá para a gente saber no RI, né? Mas pelo menos uma eficiência melhor para saber os resultados. Se eu não consigo, muito provavelmente casas de análise também não. Tá? A não ser que tenha tratamento diferente, mas creio que não. Se eu não me engano, já vi o pessoal da Condor reclamando, tá, do RI também da Positivo. Então precisa entregar. O que ela já entregou e já deixou claro, e o mercado, como analista gráfico, a gente fala, pô, o preço ele desconta tudo. Bom, o preço está dizendo, olha, essa faixa aqui dos 4 deixou de ser o dos ursos e agora dos touros. Qual que é a próxima faixa que a gente vai buscar para brigar? Na minha opinião, a próxima faixa única está aqui, 16,61. Tá? A faixa mais complexa. Mas no curto prazo, tá? A fase complicada, a gente está falando aqui, vamos lá para o gráfico semanal. Tá? A gente com certeza tem que falar, tá, do topo atual aqui, 6,27, 5,65, principalmente o 5,65. Tá? Venceu o 5,65, vamos ali, na minha opinião, para o 6,27, 7,14, 8,69. Tá bom, pessoal? Então é esse o meu planejamento compartilhado com vocês. Eu realmente espero ter ajudado. Eu sei que a Positivo é fora do radar, então não sei se tem muita gente aqui que acompanha, mas eu tô nela, pessoal. Fiz minha primeira entrada em setembro. Tá? Porque a minha região está aqui no 4,16 e, se não me engano, 4,57 são os meus 2 pontos. Tá? Eu acho que até no gráfico diário tem os meus rabiscos. Aí, ó, beleza. Esses são os meus 2 pontos. Tá? Então eu vou falar para vocês com toda clareza, né? Aqui, disclaimer feito. Aqui foi meu primeiro aporte. Tá certo? Depois, aqui foi meu segundo, muito provavelmente. Aqui foi meu terceiro, em 4,16. Quinto. Sexto. E aqui eu não comprei. Ou comprei. Aqui eu preciso ver minhas notas de corretagem, mas eu creio que aqui eu comprei de novo. Em 4,16. Então, tô falando para vocês, pessoal, de um histórico de interação com a Positivo que começa em setembro, tá? E por hora, estamos em março, né? Meu aniversário já. Estamos no dia 17 de março hoje. E aí, o meu preço médio está em 4,50 e poucos, por ali. Vamos colocar aqui só para trazer um pouco de realidade, tá? Vamos supor que esteja em 4,57. 4,57, acho que é o meu médio. Ó, pessoal, atualmente 19% de retorno em um semestre, basicamente, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, 6 meses, é um semestre praticamente. Só para eu trazer para vocês a total clareza de uma expectativa de retorno pelo tempo. Então, Positivo fora do radar, uma liquidez ok. Unicasa, a mesma coisa. Está fazendo um semestre já que eu tenho. A Unicasa está exatamente no meu preço médio. Nem retorno está me dando. Tá? Só que a Unicasa paga ótimos dividendos. Então, trazendo para vocês que nem tudo é uma maravilha. Nem tudo é 200%, nem tudo é 600%. Tá? E o meu planejamento tem ainda pontos aqui embaixo. Tinha pontos mais abaixo. Tá? E o stop está aqui em 2,70.
O stop eu sei que grava, né? O risco sempre grava, tá? Bom, pessoal, então tá aí uma realidade para vocês de uma precificação bem lateral, de um momento de euforia, tá? Atual. E se vocês me perguntarem aonde está o desconto da Positivo, pô, Brunão, rebenta tudo, compra tudo. Não, o desconto tá lá em 4,16, 4,86, 4,57, tá? É ali, são os dois em amarelo ali. Deixa eu voltar no gráfico. Então o desconto para mim tá lá no amarelo, não tá no momento atual. O momento atual tá próximo da onde o mercado precificou como não quero mais você, vamos vender, certo? Sendo bem claro, então há a necessidade no mercado sempre de passar por um risco, se você quiser, entre aspas, né, comprar bem. Não sei se vai dar certo, tá? Eu não digo adeus para as minhas ações totais, todas as ações, até 8,69, tá? Pelo menos em 2021. Eu tiro o risco do mercado, ou seja, eu tiro meu dinheiro do mercado, deixo só o dinheiro que eu ganhei na mesa a partir dos 6,27 ali, aproximadamente 6,27, 6,25, tá? Se não me engano, 6,24 é uma ordem, é uma região de preço ali que eu vou basicamente tirar o que eu apostei, tá? O que eu especulei no caso. E é Positivo, sinceramente, eu tenho uma simpatia por ela, então pretendo segurar ela e vejo que 8,69 é para mim um ciclo que se fecha dela, tá? Na minha especulação. Se eu vou virar investidor, aí só os próximos vídeos dirão, tá certo? E também os próximos releases, porque eu não acho que ela vai chegar a 8,69 antes do primeiro TRI 2021, certo? Feito isso, pessoal, um grande abraço. Links na descrição. Eu vou tentar deixar o release para você que é nerd e gosta de ver o release, para ver quanto que ela vendeu de monitor, laptop, de desktop, de CPU, servidores, como é que tá, onde são localizados, quanto que foi pela internet, quanto que foi para parte física. Eu adoro fazer essas coisas, mas infelizmente, esse vídeo aqui já tá ficando com 30 minutos. Eu não consigo fazer aqui, tá? Se você gosta do meu trabalho, sempre pode contratar a consultoria, né? Porque eu sou CNPI, agora a gente pode ser consultor. E também tem os links de patrocínio na descrição, seja pelos e-books ou pelos cursos, tá certo? Mas fora isso, vejo todos vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.